Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Graças a Deus. Vamos à mensagem de hoje, que tem por título Uma Mente Escrava, parte 3. Essa é a terceira e última parte desse seminário, Uma Mente Escrava. Nesse seminário, nós temos aprendido que Deus quer o homem livre, a criação filho livre e não escrava. Ele quer essa criação livre das tradições religiosas, livre dos seus egoísmos, livre do complexo, livre das pessoas que querem controlar, dominar você. Esse Deus quer a criação dele, filho, livre da opinião dos outros, do que os outros dizem. Porque só quem deve te influenciar é Deus. Só Ele. Em nome do Senhor Jesus. E muitas outras coisas que já aprendemos nesse seminário. Por isso que é muito importante que você não deixe de adquirir a parte 1 e 2, que já está à sua disposição na livraria. Porque às vezes, abençoados, uma mensagem não cabe em uma só reunião. Por isso você deve ter as duas partes que já estão prontas na livraria para vocês. E depois adquira também a parte 3, que é a ministração de hoje. Vamos a essa terceira parte. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 6. E começa assim o verso 6 do capítulo 4 do livro de Gálatas. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Enviou ou ainda vai enviar? Enviou. Você já possui a presença do Espírito Santo na sua vida. Enviou. Grife essa parte na sua Bíblia. O que nós temos que fazer é agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tua presença. Eu recebo a tua presença me orientando, eu recebo a tua presença, Senhor, fazendo com que eu tenha forças para perdoar, atitude para agir, perseverança, nisso e naquilo, etc, etc. Para isso a presença de Deus está em você. Para que você seja grande na vida. Continuando, Paulo diz: enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, querido Pai, Pai querido, de sorte que já não és o quê? Escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. O que Deus criou, você, Ele quer que seja o quê? Livre. Por exemplo, livre do ressentimento. Ele não quer que você se torne escravo da raiva, escravo de si mesmo. Escravo da sua carne, da sua impaciência. Tem muita gente que é refém da impaciência. Escravo da mágoa, do ódio. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, anote. Lá diz que temos o amor de Deus. E por causa desse amor, vem a alegria, a paz, a paciência, domínio próprio. E quando Deus nos dá algo, e no caso aqui o amor, como está descrito lá em Gálatas 5:22,
Ele quer que você use o que Ele te deu. O amor de Deus está dentro de você. Ele te deu isso para você usar. Se tem alguém tentando algo contra você, você tem que usar esse amor. Ore. Senhor, não deixe essa raiva dominar a minha vida, arruinar a minha vida, Senhor. Não permita. Ore e procure perdoar, para você poder esquecer essa situação. É muito importante a gente deixar o amor de Deus controlar a nossa vida. Não seja escravo de si mesmo. Não seja escravo dessa raiva. Porque senão você vai viver sempre falando mal dessa pessoa. Você vai sempre viver uma vida a ruminar esse mal. Se uma pessoa vive lhe atacando, falando mal de você, querendo lhe ferir, querendo lhe destruir, essa pessoa, ela está completamente escravizada pelo ressentimento. E quem vai sofrer é ela. Porque toda essa maldade de querer ver o seu mal está nela. Então quem sofre é ela. Se alguém está com o coração cheio de maldade contra mim, eu vou me colocar como exemplo, quem vai sofrer é essa pessoa, porque o mal está nela. Agora, se você absorver, você também vai ser contaminado por esse mal. E tem muita gente contaminada pelo ressentimento, que é o grande problema do mundo. Por isso existem as guerras. Um quer o mal e o outro também quer o mal. E aí começa a briga. É por isso que existem países aí, um destruindo o outro. Porque um quer fazer o mal, o outro também. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, verso 27. E assim diz, livro histórico de Lucas, o capítulo é o 6, o verso é o 27. E assim começa as palavras do Senhor Jesus sobre esse assunto que estamos aqui falando. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. É o caso de você pensar, bom, eu poderia prejudicar essa pessoa agora e devolver o mal que ela me fez. Aí eu pergunto, quando isso iria terminar? Nunca! Essa situação no seu trabalho, essa situação no seu casamento, na sua família, se você não recebe o conselho do Senhor Jesus, essa guerra, essa briga não vai acabar nunca. Mas se eu colocar em prática o que Jesus está falando aqui, vão me chamar de bobo, de otário, idiota, pastor. Nesse mundo as pessoas falam assim, né? Você, fulano, é um otário, viu? Um bobão. Você é um idiota. As pessoas prejudicam você e você não faz nada. Se vinga, faz alguma coisa. E você não. A minha justiça é o Senhor. Eu estou orando e meu Senhor está cuidando de tudo isso aí. Os nossos momentos com Deus, a nossa atenção à palavra de Deus, não pode ser só quando você está triste, angustiado ou passando por problemas, não. Mas está atento também a esse ensino. Deixe o amor de Deus controlar você. Amém? Amém. Abençoados, eu pergunto a vocês. Não me responda, reflita. Quando alguém fala mal de você, lançando uma palavra maldosa, pesada, cheia de ódio, qual tem sido a sua reação? Você retruca? Devolve na mesma moeda? Ou você deixa para lá, vira a página? Qual tem sido a sua reação? Essa palavra de hoje é para você que quer quebrar o poder do ódio dentro de você. O poder da raiva, do ressentimento. É necessário você identificar aquilo que não é cristão em você. No meu caso, pastor, eu não quero ser bonzinho com mais ninguém. Então você já absorveu o mal daquela pessoa.
troque a sua raiva por essa palavra de hoje. Por essa palavra de hoje. Isso. Louve ao Senhor. Prosseguindo, Jesus diz, verso 28. Bendizei aos que vos maldizem. Comece fazendo isso através da oração. Ore para que aquele sentimento de ódio que a pessoa tem por você se transforme em amor. É uma forma de você bendizer a vida daquele irmão que tem raiva de você. Comece orando, Senhor, muda esse sentimento que essa pessoa tem contra mim, de ódio, de raiva, de vingança. Transforma tudo isso em amor, Senhor, em nome de Jesus. É justamente em uma leitura como essa que a gente sabe se a nossa mente está sendo cristã ou não. Prosseguindo, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, aos que te bate numa face, oferece-lhe também o quê? A outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também o quê? A túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Com isso, o Senhor Jesus nos ensina que tudo que você quer receber, faça. Para você poder receber, para você poder colher abençoados. Você gostaria que alguém nutrisse um sentimento de ódio por você, um sentimento de maldade? Você gostaria? Não. Então não faça, não seja assim. É justamente isso que o Senhor Jesus nos ensina nesse verso 31. Verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso? Os pecadores aqui, que ele se refere, o Senhor Jesus, são aquelas pessoas que não estão perto disso aqui, da palavra, do ensino dele. Então ele diz, lidar com quem ama você, até os incrédulos sabem fazer isso. Qualquer pessoa sabe fazer isso. Nós temos que aprender a colocar uma semente de cristianismo entre a pessoa que não nos ama. Nós temos que aprender a colocar uma semente aonde há um ressentimento contra nós. E comece isso através da oração. Muda esse coração, Senhor, que me odeia tanto. Transforma esse ressentimento em amor. Repito uma vez mais. Isso é muito importante, você começar pela oração, em nome de Jesus. Amém? Prosseguindo, verso 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos o quê? Inimigos. Como entender isso? Amai os vossos inimigos, pastor. Deixe de ter pensamentos maus a respeito daquela pessoa. Isso é o amor de Deus na sua vida. Digo, o amor de Deus. Nós não podemos ceder à voz da carne. Porque nós temos uma carne que quer se vingar, ela quer bater, ela quer quebrar as coisas, ela quer falar mal dos outros. Então a única forma da gente resolver essa situação é não ter nenhum pensamento contra. Prosseguindo com o verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Está aí a atitude de um cristão, de um verdadeiro filho de Deus. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Eu recebo a misericórdia que Deus tem ativada em você também. Diga, a misericórdia
que Deus tem, eu também tenho. E eu recebo ela ativada em você. Nós, amados, estamos no reino de Deus. Então, nesse reino, é com outra mente que se vive. A mente de Cristo. Uma mente livre dos ressentimentos. Livre da maldade do outro. Você vai ter mais saúde, mais tranquilidade, você vai dormir bem, trabalhar tranquilo. Você vai desfrutar de uma paz profunda. E não é impossível. É algo que se pode viver o que Jesus está ensinando aqui. É só você começar a colocar em prática. Outra coisa que escraviza muita gente, a timidez. Um ponto importante nessa terceira parte. Há muitas pessoas na vida que passam por isso, que estão escravizadas a esse sentimento, porém eu te declaro livre. Livre da timidez. Vamos a um exemplo na Bíblia de um homem chamado Moisés, que era tímido. E que Deus precisou falar com ele, para ele superar esse mal. Em Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 10. Êxodo, o capítulo é o 4, o verso é o 10. E começa assim. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. É tremendo esse texto. Porque por trás da timidez existe o quê? O medo. O medo de enfrentar as coisas. O medo das pessoas. O medo do futuro. A timidez faz a gente se sentir incapaz, inseguro. Está aqui, nesse texto, uma coisa que precisamos tirar da nossa vida. O pensamento de derrota. Que somos incapazes. Não desacredite da sua capacidade. Não ouça os negativos. Não ouça a sua carne. Ela está querendo atrapalhar você de receber algo grande. Como cristão, comece a reagir a tudo isso com a mente e com a oração. Eu posso. Eu tenho condições sim. E eu vou fazer e vai dar certo. Limpe a sua mente do pensamento negativo. Não se coloque para baixo, porque você é um ungido de Deus. Não se esqueça do que você leu lá em Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 6. O Espírito do Senhor já está em vós. Diga: poder de Deus. Em tudo que você fizer, tenha determinação. Vai dar certo. Eu recebo que Deus vai me ajudar. Eu vou conseguir tudo que eu preciso. Deus aqui falou com Moisés. E hoje Ele está falando com você através da minha vida. Me usando para te dar essa palavra. Moisés, não esquenta a mufa. Eu quero você. E vou colocar o teu irmão para te ajudar e a falar por você. Eu quero é você para libertar esse povo que está escravo lá de Faraó. É você que eu quero. Não me venha com as suas desculpas. Abençoados, se Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita para nos contar esses acontecimentos, transfira isso para o seu dia a dia. Essa fé que Deus quer que você tenha. Deus não quer que você se pense incapaz. Isso que aconteceu com Moisés, pode acontecer com um de nós. O medo pode falar mais forte, mas eu não recebo. Não deixe o medo falar mais forte em você. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta disso. Passa essa situação para outra pessoa, fulano. Eu não tenho condições de dar conta disso. Pode passar. E Deus hoje está dizendo: não passe.
Porque foi a você que eu confiei tudo isso aí. Deus falando com Moisés e hoje falando com você. Nós não devemos ter medo de encarar os desafios, de viver coisas grandes, coisas poderosas, por causa do medo, por causa da timidez. Não deixe de viver coisas grandes que Deus está te confiando por causa do medo. Vai na força do Senhor, como Moisés aqui, ó. Vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Eu vou ser contigo. Vai na minha força. Eu vou te honrar. Eu vou te capacitar. Deus falando com você hoje, eu capacitei Moisés, eu capacito você também. Eu vou te dar condições e estrutura. E seja fiel, como eu estou sendo com você. Deus não quer que você perca de viver um grande milagre. Uma promoção, um cargo, ou talvez a abertura do seu próprio negócio. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 3. Isaías, capítulo 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tenha determinação. E Deus vai te dar todas as condições que você precisa. Principalmente tranquilidade por dentro para você fazer o que você precisa fazer. Amém. Sem você esquentar a cabeça. Está vendo, meu filho? Senhor, pensei que eu não ia conseguir. Não duvide. Creia. Amém? Amém? Como está escrito aqui. Uma outra escravidão que eu declaro vocês livres dela é a escravidão ao dinheiro. É você ser escravo mental do dinheiro. Eu perdi tanto, pastor, por esses dias. Um exemplo a pensar. Mas será que Deus não tem mais para te dar? Se você for fiel a Ele? Uma pessoa que tem uma mentalidade escrava do dinheiro, se ela perde alguma coisa, ela sofre. Mas você tem que pensar, mas Deus tem mais para me dar, se eu for fiel a Ele, amém? Amém? Tem gente que tem medo de dar o dízimo, aí começa a inventar, eu não dou o dízimo porque o dízimo é invenção do homem, não é algo de Deus, aí deixa de dar a Deus o que é de Deus, o dízimo e a oferta. Você que pensa assim, você está sendo um escravo mental do dinheiro, sabia? Porque o dízimo e a oferta são princípios de Deus, que esse Deus estabeleceu. Veja o que diz a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, verso 1. Que a partir da tua obediência a essa palavra que vamos ler aqui, que algo novo, que algo grande aconteça em tua vida financeira. Muita prosperidade, com essa obediência que você vai ter aqui a essa palavra. Porque se falta obediência em você, não vai haver prosperidade. Se falta no teu coração obediência ao dízimo e à oferta, não vai haver prosperidade na sua vida. Porque o dízimo é um princípio de Deus, como a oferta também. Foi Deus que estabeleceu, não foi o homem. São duas coisas que Deus estabeleceu. É vontade de Deus que você semeie para você colher prosperidade. E assim começa. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. Abraão era um abençoado de Deus? Sim. Mas dizimou, mesmo sendo um abençoado de Deus. Você também é um abençoado de Deus que tem que dizimar. Ele poderia pensar, bom, eu já sou um abençoado de Deus, não precisa dar dízimo. Tem pessoas que, por não entender de forma correta a palavra da graça, vive desse jeito.
eu sou um abençoado, eu sou um predestinado, herdeiro de Deus. Eu não preciso nem fazer isso e nem aquilo, porque eu já sou um abençoado. Abraão era abençoado e dizimou. Abraão era abençoado e orava. Abraão era abençoado e louvava. Abraão era um abençoado e tinha comunhão com Deus. Abraão teve a coragem de tirar de tudo que ele tinha o dízimo. Por isso foi uma pessoa riquíssima, que prosperou no deserto, como diz o livro de Gênesis. Se ele prosperou no deserto, você pode prosperar também no Brasil, porque você também é filho de Deus. Amém. E um abençoado também, como o crente Abraão. Gálatas 3:9 diz isso. Verso 2: para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Diga, Deus faz justiça na vida daquele que é fiel. E você sente uma profunda paz quando você é fiel, abençoado. Porque você está cumprindo a vontade de Deus. Isso é muito importante. Até aqui é suficiente para a gente entender que o dízimo é um princípio de Deus. É uma vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sei que as falsas igrejas já corromperam a história do dízimo e da oferta. Mas não é porque eles corromperam que nós vamos deixar de falar a verdade. Que você vai deixar de ser fiel, abençoado. Que você vai deixar de cumprir a palavra de Deus. Corromperam também o nome igreja. E tem pessoas que não suportam ouvir o nome igreja. E até fala, eu leio a Bíblia em casa, eu falo com Deus em casa. Não me vem falar de igreja não. E tudo isso por causa das falsas igrejas. Até o nome cristão, as falsas igrejas corromperam. E muitos chegam a falar, para mim cristão é tudo safado, picareta e ladrão. É assim que muitos lá fora falam. Mas eu tenho certeza que nós vamos resgatar a dignidade cristã, o respeito, o cristianismo verdadeiro, amém? Nós vamos resgatar. Essa igreja, a sua vida, a minha vida, foi escolhida por Deus para trazer uma nova vida. Para trazer saúde para o meio evangélico. E eu recebo muita gente sendo alcançada por aquilo que aqui pregamos. Muitos. É também um princípio que Deus estabeleceu, o ato de ofertar. Abra em Êxodo. O capítulo é o 25, e o verso é o de número 1. Êxodo 25, 1. E diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam o quê? Oferta. Quem foi que estava pedindo? Deus. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis o quê? A minha oferta. Aqui você só deixa de fazer a vontade de Deus se você não quiser. Porque instruído no que é a vontade de Deus, você está sendo, como deve ser as coisas. Veja também aqui em Êxodo, o capítulo 35, verso 4. E assim diz, o capítulo 35 de Êxodo, verso 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. E o verso 6 por diante vai falando de outras ofertas, que era o dinheiro da época. Então Deus falava ao líder, Moisés aqui no caso, e o líder transmitia ao povo. Assim também tem sido em nossos dias. E esse princípio, debaixo da graça, também permanece. O ofertar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9,
a partir do verso 6. E assim diz, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então veja que Deus observa se há alegria em você no dar. Porque se Ele ama quem dá com alegria, então Ele observa. Ele está observando. Se o seu semear é com alegria mesmo. Porque você pode dar uma oferta aqui, sorrindo, mas por dentro, será que eu não estou jogando o meu dinheiro fora, meu Deus? E você que oferta, precisa entender uma coisa importante. Você pode ser provado, para ver se você vai permanecer alegre. Você que disse que deu com alegria. Pastor, eu dei aquela oferta com alegria, eu dizimei com muita felicidade do meu coração. Pode acontecer algo que não era para acontecer. Não recebo, da pessoa perder dinheiro, ou perder o emprego. E aí Deus vai ver se o seu coração vai entrar em revolta, ou se você é da fé, ou se você vai permanecer alegre. Bom, se fechou essa porta, uma outra melhor vai se abrir. Eu estou servindo a um Deus que não desampara. Então Deus vai observar se você vai entrar na murmuração ou se você é da fé. Mesmo. Aquele que dá com alegria e permanece alegre porque deu. Ou se você vai ficar murmurando, reclamando, como é que pode? Isso não poderia ter acontecido. Afinal, eu dei o meu dízimo, eu dei uma oferta na igreja e depois eu perco o emprego. Você pode ser provado até nessas situações aí. Situações que a gente não quer que aconteça e que pode acontecer. Como é que pode acontecer isso comigo? Eu faço tudo tão direitinho para Deus, para ver se você vai permanecer contente em toda e qualquer situação. Paulo foi perseguido, Paulo passou necessidade, Paulo foi açoitado, prenderam o homem, sofreu a beça. Mas você não vê uma pessoa ali reclamando, murmurando, se queixando, ó vida, ó azar. Ele até diz, entristecido, mas alegrando a muitos com a palavra de Deus. Mas alegrando a muitos. Ele apanhou em um lugar que ele estava lá evangelizando, levando a palavra da graça. E depois, em seguida, mesmo todo quebrado, ele ainda fortaleceu o coração dos discípulos. Olha, tenham perseverança, Deus é com a gente. Os discípulos poderiam coçar a cabeça, mas como tu acabou de apanhar? A gente passa pelas coisas, mas a gente tem que permanecer o quê? Acreditando na mudança, na recompensa. Não pense que servir a Deus vai ser sempre um mar de rosas. Às vezes surgem os espinhos. Mas Deus tira. É muito importante falar sobre isso, que você não deve ser escravo do dinheiro, para que você seja mais generoso em apoiar financeiramente a obra de Deus. A parte material não pode ser deixada de lado, porque é dom de Deus a prosperidade. A gente não pode deixar de lado. Eu não quero saber de prosperidade, mas é algo que todos nós precisamos para você se manter e para você depois poder ajudar a sua igreja. Então, finalizando essa terceira parte, Deus não quer que você seja escravo de nada. Vamos procurar crescer no espiritual, na vontade de Deus que foi ensinada aqui hoje. Sem retrucar, sem murmurar. Vamos viver a vontade do Senhor. Não seja escravo do dinheiro ou de qualquer outra coisa que você aprendeu nesse seminário. Não seja escravo do ressentimento. Não alimente o pensamento que você é incapaz. Se livre das pessoas que querem dominar você, escravizar você.
não tenha, resumindo, uma mentalidade escrava. O que Deus criou, você, Ele quer que seja livre. Em o nome do Senhor Jesus. Fique de pé e vamos agradecer pela glória de hoje. Feche os seus olhos. E vamos falar com o nosso Pai e agradecer a Ele por tudo que Ele nos ensinou nessa reunião. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Pelo conhecimento da Tua palavra, que vai me ajudar a me livrar de tudo aquilo que queria me tornar um escravo mental. E eu me declaro, Senhor, livre do medo, livre do ressentimento. Eu não quero permanecer, meu Senhor, com esse meu coração sentindo essa raiva, essa mágoa. Diga isso para o teu Senhor nesse momento. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser livre do ressentimento. Eu não quero que o meu coração esteja assim, com esse mal, com esse ódio. Declare isso na sua vida. Declare a sua vida livre do complexo, livre das palavras negativas. Peça para Deus limpar a sua mente das palavras negativas, como também da condenação dessa carne, desse corpo de carne que você tem. Se você está sendo escravo de alguma coisa, Deus te deu a palavra, e nesse momento, através da oração, Ele vai te ajudar a ser livre de tudo aquilo que está querendo escravizar você. Livra, Senhor, a esse teu filho, a esse amado irmão que me ouve nesse momento, dessa situação que tem feito ele sofrer, que tem atrapalhado essa pessoa de viver o reino de Deus. Se alguma coisa, se alguma situação tem atrapalhado você de viver o reino de Deus, é algo que está querendo escravizar você. Então declare, em nome de Jesus, você livre dessa situação. Faça o seu pedido a Deus, a sua oração ao seu Senhor. E se declare livre de tudo aquilo que quer te tornar um escravo mental. Eu recebo você tomando posse dessa libertação. Você sendo livre desse sofrimento que estava escravizando a sua vida.
Livre dessa palavra negativa que talvez se alojou no seu coração e que estava atrapalhando você de ser mais feliz. Ah, pastor, estava atrapalhando e muito a minha vida. Nesse momento eu recebo Deus tirando essa palavra ruim de dentro de você. Essa palavra que fez você pensar que é incapaz. Mas o teu Deus falou: eu te capacito. Eu vou honrar você. Não tenha medo dos desafios, das coisas grandes, dos grandes milagres que eu tenho para você. Deus vai colocar anjos para te servir. E eu recebo os teus anjos, Senhor, conduzindo o teu povo aquilo que de antemão está preparado por ti. Conduzindo esse povo em segurança. Conduzindo esse povo ao sucesso. Conduzindo este povo, Senhor, a uma semana feliz. A uma semana de vitórias. Eu recebo os teus filhos tendo uma caminhada de vitórias, de sucesso. Porque eu estou aqui, Senhor, diante de abençoados, de filhos, de predestinados, de pedras vivas, eleitos, propriedades exclusivas do Senhor. E Ele falou: se eu fui com Moisés, se eu fui com os profetas, se eu fui com o meu filho amado Jesus, esse Deus também será contigo. E assim recebemos e assim cremos nosso Deus. E vamos ter uma semana, uma caminhada de muitas vitórias. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir:
pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br, ou então visite a nossa página pela internet pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.